Olá, bem-vindos ao podcast Galeria Lilás, o podcast de entrevistas da Alesc. Nos inspiramos no espaço que leva esse nome e que se localiza no hall da Alesc. O programa tem o objetivo de resgatar as histórias das mulheres que já foram ou ainda são deputadas estaduais em Santa Catarina. Eu sou a Alessandra Flores, estou aqui com a minha colega Amanda Santos para conversar com a Vanessa da Rosa, que assumiu como deputada de outubro até novembro de 2023, durante a licença do deputado Pedro Baldiceira, do PT. Seja muito bem-vinda, Vanessa da Rosa, é um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, eu que agradeço, uma honra estar aqui, retornar a essa casa, né, que foi tão significativa para mim, sempre um prazer. Que legal. A senhora tem uma trajetória profissional muito voltada para a área da educação, né? É mestre na área pela UFSC, foi secretária de Educação em Joinville e também uma das poucas mulheres negras a assumir uma cadeira aqui na Alesc. A sua pauta nesse período que teve na Alesc foi muito voltada também para o enfrentamento do racismo, né, deputada? E a senhora acredita, misturando um pouco essas suas duas áreas de atuação, que a educação é uma forma de mudar essa realidade racial aqui no Brasil? Sim, a educação é uma ferramenta potente, né? Que pode, sozinha não dá conta de tudo, mas que pode sim transformar a realidade das pessoas, né? Um exemplo disso é a Lei 10.639 de 2003, né? Fez 20 anos há pouco tempo, comemorando já 22 anos e que tem feito muita diferença no combate ao racismo nas escolas, na discussão antirracista, na questão do letramento racial. É uma política pública importante no enfrentamento de uma pauta que, infelizmente, ainda é tão latente na nossa sociedade. E a gente sabe que a escola, infelizmente, é um dos locais onde as crianças têm a sua primeira experiência com o racismo. Então, é lá que a gente tem que fomentar a discussão, a formação dos professores, porque as pessoas também não dão o que não têm, né? Então, se o professor não conhece a própria história da contribuição de negros e negras na construção do país, né, o valor disso para a sociedade, como é que vai trabalhar isso com as crianças? Então, a gente precisa investir na formação dos professores já desde a educação infantil, né? As escolas estão preparadas para isso? Desculpa. As escolas deveriam estar, né? A lei não é nova. A gente tem, junto com a Lei 10.639, a Lei 11.645, que veio em 2008 para acrescentar a questão dos povos indígenas também nessa discussão. O Ministério da Educação, ao longo dos anos, vem investido muito com materiais, com a possibilidade de formação de professores, formação para as secretarias municipais e estaduais serem multiplicadoras. Pelo Programa Nacional de Livro Didático, tem vindo muita literatura interessante, trazendo referências negras para as crianças, né? A escola muito eurocêntrica, focada nessa cultura da Europa, hoje tem a possibilidade de trazer princesas negras, rainhas negras, histórias com negros e negras protagonistas, né? Então, esse é um investimento muito grande do governo federal. Mas, se nós não tivermos gestores com esse olhar, entendendo que isso é importante, que não é uma discussão de negros e negras, é uma discussão da sociedade brasileira, as coisas não vão acontecer lá na ponta, lá na escola. Então, precisa uma ação conjunta das secretarias estaduais e municipais em consonância com as escolas. Tem que entender que essa pauta é importante, que isso é conteúdo e que precisa ser trabalhado, senão não acontece. Pegando esse gancho de que precisa ser preparado, o Ministério Público do Estado ele vem fazendo movimentações, inclusive coletando dados tanto do município quanto do próprio Estado, das regiões, né, para ver como é que anda esse impasse sobre a implementação da Lei 10.639 em cada região, né? Como é que está essa didática dentro das escolas? Porque a gente sabe que um dos maiores entraves é a preparação dos professores para esse letramento, esse novo olhar sobre a educação, né? Como é que vem se preparando a sua região? Porque assim, a gente tem que tentar romper com essa cultura de achar que nós vamos trabalhar a temática racial só no dia 20 de novembro.
né? Essa é uma temática que ela tem que ser trabalhada ao longo. Os professores precisam incorporar essa prática e estar presente no currículo, né? O currículo não é algo neutro. Não é uma simples seleção de conteúdos, né? Quando eu decido que vou trabalhar este assunto em detrimento do outro, eu tenho uma postura aí política, uma escolha política, né? Então, a Lei 10.639, ela tem que fazer parte do currículo escolar durante o ano todo, permeando todas as áreas de conhecimento, porque senão a gente cai de novo nessa história de trabalhar lá no dia 20 de novembro e o professor de história ou o professor de geografia. E a gente consegue lidar com essa temática em todas as áreas de conhecimento. Se nós pegarmos, por exemplo, o índice de desenvolvimento das cidades, o IDH, e compararmos a situação de negros e negras, pretos e pardos, em relação a homens brancos, mulheres brancas, você tem uma matemática gigantesca aí. Se você for trabalhar a questão de acesso à habitação, por exemplo, as questões geográficas, Joinville tem muito desenhado o local onde os negros estão e onde os não negros estão. E a Zona Sul foi o local destinado aos negros da cidade. A Zona Norte é uma zona branca, elitizada, né? Então tem essa questão geográfica que pode e merece uma análise mais profunda da sociedade, da política, dos quase 400 anos de escravização no nosso país, né? Da ausência de políticas de Estado, de políticas públicas. Então você trabalha a questão em todas as áreas de conhecimento. E que dia 20 de novembro seja uma culminância de tudo que já foi feito ao longo do ano, né? E aí sim uma celebração, né? Exato. Bom, iniciar já, né? Agradecendo a oportunidade de estar entrevistando a senhora aqui no Galeria Lilás, né, e fazer mais uma pergunta, porque a senhora, enquanto deputada, propôs projetos justamente voltados nessa temática, né? Então, o Dia da Consciência Negra estadual, que hoje é uma realidade nacional enquanto feriado, né? Enfim, concursos públicos estaduais, a questão das cotas, que hoje também já está em debate 30%, né, agora, mas que é uma realidade ainda discutida aqui no estado, e também questões que podem contribuir aí para as desigualdades como um todo. Um mês a senhora teve aqui, né, para tantos projetos. Como é que foi separar as prioridades em tão curto espaço de tempo? Foram 33 dias que eu vivi como se fossem 365, porque, primeiro, pelo simbolismo que isso representou, né? A historicidade e a história registrada e marcada, né? 89 anos após Antonieta de Barros, quase um século sem ter uma deputada negra nesse espaço, foi muito significativo. Eu tenho que dizer que eu não me canso de, cada vez que eu passo por aqui, olhar a Galeria Lilás e ver a minha fotinha ali, fazendo história. Eu também não. Então, quando eu cheguei, eu pensei, eu tenho 30 dias para propor ações e que, mesmo que eu saia, elas continuam tramitando e a gente tem a oportunidade de pautar o Estado. Para minha surpresa, já no primeiro dia aqui, eu recebi o pessoal do Sindalesc, do sindicato da Alesc. E eles colocaram que estava um concurso em andamento. Na verdade, ele tinha sido suspenso porque precisava de alguns ajustes no edital, mas que nesse concurso não constava a reserva de vagas para pretos e pardos. Eu disse, mas gente, como, né, que dentro da própria instituição não há reserva de vagas, sendo que essa é uma lei federal que o Estado não cumpre. Isso já acontece a nível federal. Alguns estados da federação já adotam a política de reserva de vagas, né, para pretos e pardos, e Santa Catarina não. Então, foi o que eu propus na época, né, que os concursos da administração pública direta e indireta preservassem pela reserva de vagas, né? Que não foi aprovado.
né? Não foi aprovado. A gente teve uma primeira vitória. Na verdade, o Tribunal de Justiça é que entrou com uma liminar para que houvesse a reserva, né? Mas depois essa liminar caiu. E é uma tristeza, assim, eu acho uma pena que Santa Catarina perdeu a oportunidade de implementar uma política reparatória, né? Uma política que poderia mudar um pouco as nuances do nosso estado. Não é simples para negros e negras acessarem o serviço público. A gente sabe dessa realidade, os números mostram isso. Então, a gente precisa romper com esse imaginário construído propositalmente na sociedade de que a política de cotas ela não é meritória, que você não precisa fazer reserva, né? As pessoas têm capacidade, pode concorrer juntos. Só estudar, né? Não é uma questão de capacidade, é uma dívida histórica que nós temos com o povo negro, que foi, né, liberto e jogado à própria sorte, sem políticas de educação, de saúde, de moradia, né? Sem acesso ao que é de direito, aos direitos essenciais, fundamentais. Então, nós temos uma dívida com essa população que precisa ser reparada. E é sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de capacidade. Aliás, a nossa capacidade foi questionada durante muitos, muitos anos, né? As teorias racistas, elas se fortalecem com essa narrativa de que o negro não tem alma, né? Que nós não temos cognição, que nós não temos inteligência. Então, provar que somos capazes, né, valorizar o nosso conhecimento, a nossa epistemologia, é um desafio cotidiano. E a oportunidade de acessar esses espaços como serviço público, como uma universidade, legitimam o nosso saber. Então, essa narrativa é o contrário, né? Todo mundo tem capacidade, todo mundo tem capacidade. A oportunidade de estarmos lá legitima o nosso saber. Eu não me canso de falar que, por exemplo, quando a gente tem a Universidade Federal de Santa Catarina e temos uma vice-reitora como a Joana, mulher negra, e isso é legitimar a episteme do povo negro tão questionada ao longo da história e inclusive nos dias atuais, né? O racismo institucional, o racismo estrutural, ele está posto. E a gente tem que combater o tempo todo. E nessa sua história de combate, né, de luta por combate, você chegou a espaços de poder, né? É mais difícil? Como é que você enxerga uma mulher negra tendo que lutar contra todo esse racismo estrutural que a senhora falou, chegar nesses locais de poder? Já passou por situações constrangedoras? Conta um pouquinho pra gente. Não é simples chegar, a trajetória ela nunca é simples, né? E se manter nesses espaços muito mais, porque a sociedade não vê esses espaços de poder e de decisão como o lugar que a mulher preta pode estar. Vou falar um pouquinho da minha experiência como secretária de educação. Eu fui secretária municipal de educação da maior rede de ensino de Santa Catarina, né? Em Joinville. Cada vez que eu chegava em um evento, seja como secretária mesmo ou representando o prefeito, eu tinha que chegar com o cartão na mão, né? O cartãozinho tinha que estar ali, porque senão as pessoas não me reconheciam como secretária. Era mais uma no meio do evento, mas jamais a secretária. Como professora universitária, a mesma coisa. Eu trabalhei muito tempo no curso de comunicação social de uma faculdade de renome em Joinville, né, no curso de jornalismo e publicidade, entre outras áreas e outras instituições também. Não foi nenhuma nem duas vezes que alguém entrava na sala para dar um recado e eu estava ali na frente conversando com os alunos e aí a pessoa olha e diz assim, a professora não veio hoje, cadê a professora? Então, essa invisibilização, ela acontece, porque eu comecei trabalhando na educação infantil, com os pequeninhos ali rolando no chão. Ali eu nunca causei estranheza. Aquele lugar é permitido às mulheres cuidado, negras, né? O do cuidado, a educação infantil está muito, infelizmente, atrelada à não necessidade de estudar muito, né? Então parece assim, não, para cuidar de criança todo mundo pode. E essa é uma luta que a gente trava todos os dias e já avançamos muito em relação aos professores da educação infantil,
que, né, precisam ter um conhecimento vasto sobre desenvolvimento infantil, sobre teorias de aprendizagem, teorias de conhecimento. Então, a gente já conseguiu romper, né, com essa narrativa. Mas, para a sociedade de uma forma geral, cuidar de bebê, limpar bunda, trocar fralda, isso cabe às mulheres negras. Quando a gente vai ascendendo um pouquinho dentro da própria carreira da educação, a gente vai encontrando menos mulheres negras e vai causando cada vez mais estranheza. Então, quando eu chego à Secretaria de Educação, imagina, né, numa cidade que cultua suas tradições germânicas em detrimento a todos os outros que ajudaram a construir, né, todas as outras etnias que ajudaram a construir a cidade, isso causou um frisson, assim. E chegar à Câmara de Deputados numa primeira experiência como candidata, eu nunca havia sido candidata, né? Eu nunca tinha me imaginado nesse espaço e, de repente, eu aceito o desafio, faço quase 17 mil votos, né? Por muito pouco, por uma questão de legislação mesmo, né? Que eu não entrei. Então, também fez com que as pessoas olhassem de uma outra forma, porque nós não estamos num estado qualquer, nós estamos em Santa Catarina, né? E agora, na Câmara de Vereadores, também eu sou a única mulher negra ali, a única de esquerda, num espaço majoritariamente branco e machista, como aqui na Alesc, com pautas que me são muito importantes e que naquela composição ali de Câmara de Vereadores sou eu que pauto, né? Porque sou eu que vou falar de LGBTfobia, sou eu que vou falar dos meninos do slam e do hip hop, do rap, que estão aí com os seus direitos de expressarem essa cultura sendo cerceados, sou eu que vou falar das mães solo, sou eu que vou falar do racismo. Então essas são as minhas pautas e aí é claro que eu causo um desconforto. Causa um desconforto até quando eu chego, muitas vezes na Câmara, que eu tenho que baixar o vidro para mostrar que eu sou eu. E isso acontece com frequência. Então, todos os dias a gente está se autoafirmando e mostrando que existimos. Né? Porque se deixar, invisibilizam. Eu vou pegar esse gancho, porque é uma coisa que até arrepia, né, quando a gente fala, e até vou sair um pouco do protocolo, porque enquanto mulher negra eu acho que é uma realidade geral, né? Eu queria falar para a senhora, com esse contexto todo, passando pelas adversidades que a mulher passa, né? E aí duplica ou até mais quando é uma mulher negra, e tendo que, por uma questão de pertencimento, abraçar essas pautas da diversidade, das minorias. A senhora é da Procuradoria Especial da Mulher, presidente da Comissão de Cidadania, titular da Comissão da Educação, enfim, tendo que acolher essas pautas que são, né, passam a ser as nossas dores e a gente acaba defendendo-as porque não vai ter quem faça isso por nós. É árduo o serviço. Já pensou em algum momento em desistir? Já pensei. Porque é muito sofrido. É claro, assim, que eu tenho muito forte que é necessário que eu esteja ali. É necessário não só por mim, mas por todas que virão. Né? Por todas que às vezes pensam que é impossível estar. Pelo país que ainda tem um número ínfimo de mulheres parlamentares, é inadmissível que a gente perca até para o Afeganistão. O Afeganistão tem 27% de mulheres no parlamento, o Brasil tem 18%. Então é um senso de responsabilidade muito grande que eu sinto. Mas às vezes você sai tão esgotada desses espaços, eles podem não concordar, mas eles não podem me tirar o direito de falar e defender. E falar para o meu público, para as pessoas que se identificam com isso, né? Para quem entende que a gente está tentando construir uma sociedade mais plural, uma sociedade mais justa, uma sociedade onde as pessoas possam ser quem elas quiserem. Então, assim, todo dia é um desafio diferente. Eu sei como eu vou entrar, mas eu nunca sei como eu vou sair de lá. E ao mesmo tempo que às vezes a gente se entristece e dá vontade de correr, a gente se fortalece.
A gente se fortalece quando chega na rua, encontra uma manifestação de carinho, né? Olha, eu te acompanho, né? Tô acompanhando as tuas pautas, força, né? Não desista. Isso nos dá esperança também, né? E assim acalenta um pouquinho o coração. Deputada, com base em tudo isso que a senhora falou, né? Todos os desafios que a senhora tem que enfrentar para assumir esses cargos de poder, eu queria te perguntar, quando você olha para trás e olha para tudo que você já assumiu e que já fez, baseado nas suas pautas e no que a senhora acredita, valeu a pena? O que você pensa quando você olha para a sua trajetória? Eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, porque assim, eu sou filha de professora, de uma mulher negra que foi professora uma vida inteira, professora alfabetizadora, mas que com certeza passou muito mais dificuldades do que eu, porque a minha mãe é da década de 40. Ela estudou num colégio de freiras em Joinville, porque o meu avô ficou viúvo muito cedo, com 4 filhas, né, 4 mulheres em casa. E aí ele pensou o que eu posso deixar para essas meninas, a não ser a educação? Família pobre e tal, ele conseguiu bolsa de estudo para as 4. E elas foram estudar no colégio da elite branca de Joinville. Agora vocês imaginem, na época elas escreviam com caneta tinteiro, letra gótica. E elas tinham que ser sempre as melhores alunas. Porque elas não podiam errar. Eu, em pleno século XXI, não posso errar. Enquanto mulher negra, eu sei o quanto a sociedade vai me cobrar. Agora, vocês imaginem elas lá atrás. O cabelo tinha que ser esticadíssimo na trança. Deus o livre chegar no colégio com o cabelo armado. O uniforme tinha que ser impecável. E elas venceram isso tudo. Venceram, se constituíram mulheres fortes e deixaram esse legado. Então, eu passei por vários perrengues, passo até hoje, por todas as discussões que nós já fizemos aqui, mas eu sempre fui muito decidida e nunca neguei nenhum desafio que me foi dado. Nenhuma oportunidade que apareceu na minha vida. Eu sempre tive, assim, muito forte que a gente pode fazer a diferença. Que as pessoas... Vai chegar, e eu tenho esperança disso, porque eu sou muito freiriana, a gente tem que esperançar. A gente vai chegar um dia que as pessoas não valham pela cor da pele, e sim pelo seu caráter, como dizia Luther King, que a gente vai ter um mundo mais fraterno. Então, eu faria tudo de novo. A educação, para mim, foi libertadora. A educação foi a oportunidade que eu encontrei de dizer que eu existia, que eu podia fazer o que eu quisesse, que eu tinha competência intelectual para estar com todos os outros colegas na sala de aula. Então, eu sempre fui a aluna de destaque, eu sempre fui líder de turma, mas eu me esborrachava de estudar, porque eu sendo uma menina negra, pobre, num espaço majoritariamente branco, seria pelo conhecimento que eles iriam me respeitar. Então, se não respeitavam a minha cor, não respeitavam o meu cabelo, não respeitavam porque eu sempre fui muito magrela e muito alta, e muito novinha no meio de turmas, muitas vezes, com crianças, jovens e adultos mais velhos. Se não me respeitavam pelas minhas características físicas, pelo meu fenótipo, que é muito triste, eles iam ter que me respeitar pelo conhecimento. Então, eu sempre me agarrei nesta ferramenta. Por isso que eu valorizo tanto a escola, a educação, a escola pública, gratuita, laica, de qualidade, que é a que atende as massas, que é a que, apesar de todos os perrengues e todas as dificuldades, é a escola pública que faz a diferença na vida das pessoas. Por isso que eu sou tão apaixonada pela educação. E quando eu vou para a tribuna, é engraçado isso, porque quando eu vou para a tribuna, as pessoas dizem assim para mim: Vanessa, mesmo quando você tá braba lá, que você fala assim com mais ênfase, você é professora, Você fala de uma forma didática, você explica para as pessoas por que você está se contrapondo a essa ou aquela ideia, mas a tua explicação é didática, porque a educação não sai de mim, Essa questão de ser professora vai estar sempre comigo. Estou vereadora, estive deputada
mas sempre serei professora. Existe um artigo que eu não lembro agora se era de Jamila Ribeiro, que ela fala muito que a mulher negra empoderada, você consegue ver pelo seu conteúdo, né? Porque em sua grande maioria a gente acaba se destacando pelo conhecimento, porque é uma realidade histórica, né? As primeiras mulheres terem esse cunho na educação. E também visual, porque a gente acaba se libertando com os cabelos e tudo mais. Foi um processo que aconteceu com você também, libertar? Eu, por exemplo, tive sempre meu cabelo alisado e quando eu fui me empoderando enquanto mulher negra, parece que fazia parte da minha nova personalidade. Aconteceu isso com você também? Sim, aconteceu. E desde pequena, né? Porque quando a gente é pequena e não tem as referências negras dentro da escola, dos livros, das revistas, a gente sofre muito, né? Por isso que a gente luta tanto hoje para que as crianças tenham acesso à literatura com personagens negros, enfim, a televisão, outdoor, essas coisas. E eu pequena, a mãe, claro, né, alisava o cabelo. Colocava bob no cabelo. Gente, era um sofrimento aquilo. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu fui para a escola com bob na cabeça. E de gorro, porque eu sou de Curitiba. Curitiba é muito frio. De manhã, sempre estudei de manhã. E o medo que alguém tirasse aquele gorro na sala, né? E os bobs aparecessem. Então, sempre alisando. E depois de um tempo fazendo a chapinha. Eu disse, sabe, chegou uma hora que eu disse assim, não quero mais isso para minha vida. Não quero. E todo esse movimento que vem acontecendo no Brasil foi muito importante para isso. Esse empoderamento das mulheres, o empoderamento das mulheres negras. Quando eu fiz o mestrado aqui na UFSC, em 2004, já são 21 anos, nós não tínhamos 1/3 das referências de mulheres negras que nós temos hoje. Djamila, Lélia Gonzalez, Grada Quilomba. Nossa, falaria várias aqui. Eu não tinha essas referências para fundamentar a minha pesquisa. O meu contato, assim, que foi maravilhoso, foi com a professora Nilma Gomes. Nilma Lino Gomes, que depois foi nossa secretária, né, de Igualdade Racial. E ela tinha um livro que era A Mulher Negra que Vi de Perto, que tratava sobre as mulheres negras no magistério. Mas, nos dias atuais, nos últimos anos, todo esse movimento, muito fruto também da luta do movimento negro, historicamente, né, no nosso país e no mundo, culminou com a questão do Floyd, vidas negras importam. Então, esse fortalecimento coletivo nos faz avançar também, né? É libertador para nós também. E chegou uma hora que eu disse assim, eu não quero mais saber desse ferro, dessa coisa de ficar esticando o cabelo, queimando o couro cabeludo, deixa eu do jeito que eu sou com o meu cabelo, que é bonito, né, que tem as suas características. E isso é se empoderar, né, se libertar de um padrão europeu que nos foi imposto desde muito cedo, né. Tem, inclusive, a frase, né, meu cabelo, minha coroa, né, e aí acaba sendo um processo de divisor de águas, né. Deputada, a senhora falou muitas coisas que me tocaram, né? Mas entre elas a questão de ter que provar que existe, né? Enquanto mulher negra. E isso a gente imagina, sabe, mas ouvindo assim toca num lugar muito difícil, assim, que me emociona mesmo. E me cria uma empatia muito grande e eu tô até emocionada. Mas enfim, eu queria... Você falou que a educação foi o motor, foi exatamente a ferramenta que fez com que a senhora pudesse existir na sociedade. Como é que a senhora enxerga a educação no Brasil, especialmente aqui em Santa Catarina? Como é que a gente está? Tem muito ainda que avançar? Temos. Avançamos, sim, né? E falo isso em termos de Brasil. Avançamos. Quando a gente tem uma literatura vasta, como eu falei para vocês, nas escolas, tratando da questão racial e indígena, avançamos quando a gente tem um financiamento. Nós temos um Fundo Nacional da Educação Básica muito forte e que proporciona a ampliação da educação como um todo, proporciona a modernização das escolas. Então, a gente não pode dizer que não avançou, mas em termos curriculares,
a gente acaba perdendo. Por quê? Porque esse movimento que vem acontecendo nos últimos anos da direita e da extrema-direita, eles focam, infelizmente, a escola. Então, assim, eu passo por isso todos os dias e já rebati várias vezes na tribuna que vereador ou deputado tem que trabalhar na vereança ou na deputância, digamos assim. E deixe para a escola os professores, as coordenações pedagógicas, as secretarias de educação, porque eles querem interferir lá na base. E isso é muito sério. Isso sim compromete as gerações futuras. Então, quando eu vejo deputado aprovando projeto para que seja obrigatório cantar o hino nacional, para que seja obrigatório ter a Bíblia na escola como ferramenta pedagógica, para que seja obrigatório que toda atividade extracurricular seja submetida aos pais. Antes de acontecer, a gente está correndo grandes riscos de retrocesso na educação. Grandes riscos. Quando o professor perde a sua liberdade de cátedra, quando a gente tem as universidades sendo questionadas na sua construção de saberes e de conhecimento, como nós vivemos nos últimos anos, né? A universidade foi considerada lugar de balbúrdia. Isso é muito sério. Há um movimento orquestrado no Brasil inteiro, com esses projetos sendo protocolados todos ao mesmo tempo, cerceando toda a liberdade de cátedra dos professores e autonomia pedagógica da escola. Então, a gente vai ter que estar sempre vigilante e aí cabe a nós, como sociedade, como movimento organizado e nós que somos parlamentares e temos a tribuna para falar, a gente vai ter que falar muito. A gente vai ter que, da mesma forma que eles fazem esse movimento orquestrado que vem pelo Brasil todo, nós também vamos ter que fazer nesse sentido, porque nós corremos riscos, sim. Eu vou aproveitar esse gancho, né, e vejo que é uma luta meio isolada, já falamos aqui das suas pautas, né, porque do contexto social, os últimos levantamentos que eu peguei aqui, né, no contexto social da população negra de Santa Catarina, nós somos 15,5% da população que se autodeclara negra. O estado é o menor em proporções de pessoas negras de todo o país, né? E a gente ainda tem a maior desigualdade patrimonial associada à cor da pele. Fora isso, a gente liderou o ranking nacional de injúrias raciais em 2020 e 2021. Em 2022, Santa Catarina perdeu só para o Distrito Federal, segundo aí os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, temos o desafio da educação e a realidade da sociedade do estado de Santa Catarina com poucas representações. São números, uma conta que não fecha, né, deputada? É uma conta que não fecha e, ao mesmo tempo, é um efeito cascata, né? A população negra, e no caso as mulheres negras, que compõem 70% das mães solo, não só no Brasil, mas também no estado. São as maiores em vítima de violência. De feminicídio. São as crianças negras que mais são vítimas também, né, do assédio e da própria violência sexual. Estarrecedor, por exemplo, saber que de janeiro a abril, em Joinville, nós tivemos 771 casos de violência contra a mulher. Em se tratando de assédio sexual, de violência sexual, 70% desses casos aconteceram com adolescentes com menos de 15 anos. E 194 casos desses 770, 194 casos de violência sexual eram contra crianças de 1 a 4 anos. E aí, se a gente faz o recorte de cor e raça, a grande maioria dessas crianças eram negras, a grande maioria das mulheres eram negras. O que acontece a nível macro no Brasil, acontece aqui em Santa Catarina em proporções menores, mas muito, muito forte. São essas mulheres que estão na informalidade, são as que precisam abandonar os estudos porque tem as crianças para cuidar. Então, vejam, são as crianças que muitas vezes ficam sozinhas em casa com os irmãos, ou que vem um vizinho dar uma olhada e é o próprio vizinho que abusa dessa criança. E é essa mãe que volta para casa e ainda apanha porque foi negligente que não cuidou do filho, sabe? Então, isso é um efeito
cascata que, se nós não investirmos maciçamente em políticas públicas que criem uma rede de enfrentamento à violência contra a mulher, e, aliás, as nossas delegacias não funcionam 24 horas no nosso estado. O governador não faz a sua parte de cumprir a lei federal que diz que DPCAM tem que funcionar 24 horas, ele faz vistas grossas e as mulheres continuam morrendo, continuam sendo agredidas e continuam sem ter para onde fugir, sem um atendimento especializado. Eu sou procuradora da mulher pela Câmara de Vereadores de Joinville, e a gente sabe o quanto é difícil para uma mulher fazer a denúncia. O quanto ela tem que se expor, o quanto é sofrido. E aí chega no local, ainda é mal atendida. Ou então, assim, até parece que vai esperar o horário certo para ser agredida, né? Porque durante a noite não pode, a delegacia está fechada. E aí eles dizem que, não, mas ela pode e ela vai ser atendida. Sim, mas há atendimentos e atendimentos. A gente já tem uma dificuldade de fazer a denúncia. Aí chega lá, tem que ser atendida rápido, porque tem outras ocorrências, então é desanimador. E esses números todos a gente sabe que são subnotificados. Esse efeito cascata, ele precisa ser combatido com políticas públicas, com o debate na sociedade. E agora esse desafio da gente ter que fazer o contraponto da história, dos dados científicos, com essa narrativa muito forte imposta pela extrema-direita de que, né, a escola tem que estar submetida aos pais, que as mulheres elas têm que ser femininas e não feministas, que isso é contra a nossa natureza. É tanta barbaridade falada, mas é um discurso tão fácil, frouxo, e que pega. Né? Que as pessoas acreditam. Então, o nosso desafio é gigante. Mas é só na coletividade que a gente vai avançar. Né? Se nós pensarmos ações individuais, se a gente continuar com esse pensamento de que se eu estiver bem, está tudo bem, a gente não avança. É só no coletivo que nós nos tornamos seres humanos, inclusive. Né? Deputada Vanessa da Rosa, a gente falaria por horas e horas aqui com a senhora. Tem bastante assunto. Muitos temas relevantes, mas eu queria propor para a gente ir encaminhando para o encerramento uma dinâmica em que eu vou falar algumas palavras e a senhora responde ou com uma palavra ou com uma frase curta, tipo um ping-pong aqui, pode ser? Um bate-bola. Um bate-bola, exatamente. O que é educação? É o sentido para uma sociedade melhor. Racismo para você é? É dor. Igualdade de gênero? Essencial. Mulheres em lugares de poder? Sempre. Passagem pela Alesc? Histórica. Fazer a diferença é? É poder fazer uma sociedade melhor. Missão de vida? Missão de vida é ser feliz a partir da felicidade que eu possa proporcionar a outros. Planos para o futuro? Capcioso. Continuar na vida parlamentar. Um recado final, agora pode ser um pouquinho mais extenso. Eu vou só quebrar um pouquinho de protocolo, eu vou fazer uma última pergunta, porque eu acho que tem... Como é que fica a Vanessa mãe diante de todo esse desafio aí, né? Uma filha de 19 anos e dar conta disso tudo, de todas essas diretrizes, esses desafios. Como é que fica a Vanessa mãe? Eu me fortaleço a cada dia junto com a Laís. Nós passamos por esse processo juntas, essa minha entrada na vida pública, digamos assim, política, né? No parlamento, ela sofreu muito. Sofreu muito porque eu venho para a Alesc, eu entro na campanha para deputada em 2022, na efervescência, né, do governo Bolsonaro, aquela disputa toda, e a Laís estava no ensino médio, numa escola que tinham muitos bolsonaristas, e a mãe dela, petista, preta, professora, né, com as pautas avessas a eles, e ela teve que resistir a isso tudo. E resistiu, assim, sem me passar que estava sofrendo desse jeito, sabe?
foi muito forte para mim isso, porque hoje, né, ela é uma mulher com outra leitura política, com mais maturidade e, assim, hoje ela me fala isso. Na época ela tentou me preservar. Hoje ela está muito mais forte também, né, fazendo uma universidade federal, pública, estudando políticas públicas. Então, assim, passamos por esse processo juntas, mas a minha luta e o meu processo de maternidade é o mesmo que de todas as outras que a gente citou aqui, sabe? Desde pequena, comigo, né? Ela tem a referência do pai, sempre teve, mas quem criou fui eu. É eu que carregava nas costas e todo dia ela ficava na casa de alguém, porque eu tinha que dar aula à noite, eu tinha um outro compromisso, sempre profissional, né? Foi comigo que eu tinha já no carro uma madeira, fralda coberta, as bonecas todas dela. Era no intervalo de um compromisso ou outro que eu corria na escola para participar rapidamente de uma reunião de pais ou de uma apresentação, né, de teatro. Ela aí sempre foi muito das artes, então estava sempre em tudo. E eu não me permitia não estar. Então, esse malabarismo todo para acompanhar o desenvolvimento dela, para dar um suporte, nos fortaleceu muito, né? Enquanto parceiras e mulheres negras. Né? Facilitou, não é a palavra, mas fortaleceu a nossa compreensão da nossa existência, né, e da nossa força. Só encaminhando então para o recado final que a gente ia fazer agora, né, Alice, tu me der a oportunidade? É uma curiosidade. A foto da entrada, no qual eu não consigo nem fingir naturalidade, ela está com uma mulher de trança. Foi proposital? Porque é uma mulher negra e uma mulher trançada. Foi proposital. Eu, na época, já estava sem trança, né? Mas a foto que eu escolhi, disse, não, eu quero essa aqui. Inclusive, a gente protocolou essa semana passada, uma moção especial em homenagem às trancistas. As trancistas, para ser dia 2 de junho, né? 6 de junho. E isso foi, sim, não, é essa foto que eu quero. Tem que ser com trança. Perfeito. Agora sim, vamos então ao recado final, deputada. Eu primeiro quero agradecer muito a oportunidade de estar com vocês. Foi muito bom esse bate-papo. E eu quero dizer a todas as mulheres negras e não negras que não desistam dos seus sonhos. Nós precisamos cada vez mais nos unirmos e entendermos que nós somos 52% dessa população. Então nós somos muito fortes. E a gente pode sim estar onde nós quisermos. Então, se nós acreditarmos que é possível, a gente consegue. Que não vai ser fácil, não vai. Não é, né? Já não é historicamente. Mas nós temos possibilidade de avançarmos muito mais. Nós já avançamos muito até aqui e temos possibilidade de avançarmos muito mais. Eu quero dizer que sim, a gente precisa de mais mulheres na política. Então, apesar das dificuldades, apesar de tudo que eu relatei aqui, a gente só vai mudar esse parlamento e essa cara desse parlamento se nós estivermos lá. E se nós estivermos fortalecidas, porque senão a gente vai incorporando o jeito masculino de fazer política. E quando a gente se percebe, a gente está gritando igual eles gritam. A gente está querendo impor as coisas, né, na força, e a gente pode fazer diferente. Quanto mais mulheres juntas nesse espaço em específico, melhor será e mais possibilidade a gente tem de mudar esse ritual que eu acho arcaico, inclusive, do parlamento. Né? Só que só será possível se tivermos uma maior quantidade, gente. Sozinha é difícil, por isso que eu digo que é na coletividade que a gente se estabelece. Né? Sozinhos nós não somos nada. Tem uma palavrinha que eu gosto muito, que é africana, que é Ubuntu. Né? Eu sou porque somos. Né? Então, nós não somos nada sozinhos. Acho que é isso.
Vamos finalizar então, obrigada. Apesar de a gente ter muito assunto. Pois é, obrigada demais, Vanessa, foi um prazer ter você aqui. Queria agradecer também a Amanda, também, que é mulher querida. negra, que também ocupa posições de poder Belíssima, aí. guerreira. Que eu tenho uma super admiração, então obrigada por contribuir aqui com a gente. Amiga. Eu tenho que dizer que, assim, né, falando da nossa Amanda aqui, querida, linda, negra, e que está aí, né, na mesma luta que nós mulheres negras, mas a participação das mulheres brancas junto conosco nesse processo também é fundamental. Sem dúvida. Porque senão a discussão parece que, quando a gente discute os feminismos negros, é porque é necessário. Os tipos de feminismos, eles são diferentes, não é, Amanda? Sim. Quando, num período da história, as mulheres brancas estavam lutando pelo direito a trabalhar, nós, negras, já nascemos trabalhando. Mas isso não diminui a luta das mulheres brancas, não diminui a luta das mulheres negras, elas se complementam em algum momento. Então, é importante que nós estejamos juntas, independente da cor da pele, compreendendo que em alguns momentos nós teremos embates diferentes, mas não menos importante. Então, fico muito satisfeita de poder estar nesse ambiente com mulheres tão fortes, tão potentes e que me proporcionaram aí uma conversa tão bacana. A gente é que agradece, foi um prazer também participar, é a minha estreia aqui, né, no Galeria Lilás, e fiquei muito feliz quando recebi o convite de entrevistá-la. A gente já tem um encontro marcado há muito tempo que nunca se concretizou e está se concretizando aqui. Nós falamos já por redes sociais, enfim, somos inclusive muito próximas pelas redes, mas pessoalmente foi o primeiro bate-papo. Então, eu queria agradecer a oportunidade, é sempre uma troca muito grandiosa a gente ver uma mulher negra em destaque, porque é uma inspiração para eu estar onde eu estou. Ela me abriu a porta e vice-versa, e tantas outras vieram antes para chegar e abrir a porta para a gente também, né, deputada? Então, olha só, vou terminar aqui e dizer que eu estou bem emocionada, bem contente dessa minha primeira participação, né? E falar que o conteúdo do Galeria Lilás é como a nossa conversa, múltipla, né? Ele é multiplataforma, idealizado pela Rádio AL, em parceria com a TV AL e a Agência AL. A produção é de Carol Polidoro e Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Então, a gente pede que todos sigam nos acompanhando aí, né? Ficamos por aqui, até uma próxima, e que a gente tenha aqui, particularmente falando, muitos outros encontros, deputada. Obrigada, eu que agradeço a vocês. Obrigada. Esse foi o Galeria Lilás, podcast de entrevista da Alesc, que resgata a história das mulheres que já foram ou são deputadas estaduais em Santa Catarina. Até a próxima. Tchau, tchau.